Obrigado por nos acompanhar nesta transmissão do culto a Deus na Primeira Igreja Batista do Pará. Somos uma igreja que expõe a palavra de Deus e cremos que a Bíblia é inerrante, infalível e suficiente para nos tornar mais parecidos com Jesus. Queremos te encorajar a estar conosco em nossos cultos presenciais aos domingos, às quartas e aos sábados. Assim, poderemos celebrar juntos o Deus vivo e aprendermos mais as verdades de sua palavra. Se você tomou alguma decisão, entre em contato conosco através do nosso site e das redes sociais. Queremos orar por você e ajudá-lo na sua caminhada com Cristo. Que Deus te abençoe copiosamente em nome de Jesus. Amém. Satanás é limitado, é cachorro na coleira e só pode realizar as suas maldades quando autorizado. Deus possui todo o poder e somente com a permissão de Deus o inimigo pode agir. Quantos têm o texto santo, a palavra santa de Deus, nosso guia, nossa bússola? Muito bem. Nós vamos continuar a avaliação do 13º capítulo de Apocalipse. Nesta manhã, nós vamos avaliar do 5º ao 10º versículo. Apocalipse 13, de 5 a 10. Eu te convido a abrir a tua Bíblia e deixar no teu colo. Eu leio a partir da Ara. Foi-lhe dada, e eu incluo ao anticristo, a besta, uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, e autoridade para agir 42 meses. E abriu a sua boca em blasfêmias contra Deus, para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. E adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva para o cativeiro vai. Se alguém matar a espada, necessário é que seja morto a espada. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Ó Pai, em um livro tão complexo, cheio de imagens, símbolos, cheio de metáforas, nos ajuda a compreendê-lo e aplicá-lo às nossas vidas, a começar da minha. Nos ajuda a ouvir a tua voz. Teu povo não veio aqui me ouvir, teu povo quer ouvir a ti, Pai. Teu povo quer ouvir a voz de Deus, do Deus soberano que tudo criou e tudo fez, e enviou Jesus para morrer e ressuscitar por nós. Vem ter conosco nesta manhã. Fala, papai, que o teu povo ouve e todos que concordam dizem. Amados, o livro que nós temos estudado nessas muitas semanas não foi escrito, não foi composto a fim de que nós elaboremos esquemas pré-tribulacionista, milenista, revivalista, amilenista, etc. Este não foi o objetivo pelo qual o apóstolo João compôs este livro. Ora, se não é este o objetivo, qual é o objetivo de obra tão complexa e difícil? O objetivo deste livro é mostrar a nós, um deles, ou o mais importante, é revelar a nós a vitória cabal de Cristo e a derrota final do diabo. Este é o objetivo. Ler o livro de Apocalipse é como ler a última página de um conto ou de uma novela que você está começando agora. É ler o final de tudo, como que tudo é consumado,
Como que a história humana vai se fechar? Foi com este objetivo fundamental que o livro foi escrito, mas também um outro objetivo muito importante de João foi nos encorajar a vencer. Tanto é que esta palavra vencedor, o substantivo, e o verbo vencer aparece repetidas vezes nesse livro. Por exemplo, esta palavra, ao vencedor, 2:7, você está com 13 aberto no seu colo. Volte algumas páginas, volte umas 2 ou 3 páginas, em Apocalipse 2:7, ouça a palavra que eu citei. Ao vencedor, darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso. 2:11, bate a vista um pouquinho mais à frente. O vencedor, de modo nenhum, sofrerá a segunda morte. 2:17, um pouquinho mais abaixo. Ao vencedor, darei do maná escondido, também lhe darei uma pedra branca, com um novo nome nela inscrito, conhecido apenas por aquele que a recebe. 2:26, aquele que vencer e fizer a minha vontade até o fim, darei autoridade sobre as nações. Ainda 3, um capítulo à frente, 3:5, ao vencedor será igualmente vestido de branco. 3:12, farei do vencedor uma coluna no santuário de meu Deus. E por aí afora, esse refrão, o vencedor, aquele que vence, aquele que passar por cima da sua vontade, aquele que vencer o pecado. Vencer não é vencer o patrão, não é vencer a sogra. Aqueles que têm sogra e vice, a minha sogra é maravilhosa, então eu não tenho nada, só elogios. Ao vencedor, o que vence o medo na hora da provação, é com esses, são esses vencedores que João tem em vista e que o Senhor Jesus, pois é ele que está falando em Apocalipse, por sinal, Jesus fala repetidas vezes no livro de Apocalipse. Ao vencedor, aquele que lutar, os crentes serão perseguidos, experimentarão os verdadeiros santos, você e eu que amamos a Jesus, experimentaremos um tempo de grande perseguição e sofrimento neste mundo, e necessitamos permanecer firmes, vencer, nos posicionar diante do mundo, que nós não pertencemos a ele, ao mundo. Antes do retorno de Jesus a este planeta, haverá um período de 7 anos bem peculiar. Nos primeiros 3 anos e meio desses 7, nos primeiros 42 meses, teremos uma fase de paz, uma grande paz vai haver. E olha que nós estamos em guerra no momento, além da Ucrânia e outros. Mas haverá um período de paz maravilhoso. E nesta fase, o anticristo fará paz com Israel, com os crentes. Mas esse acordo será quebrado bem no meio do período de 7 anos. E como consequência do rompimento deste pacto, judeus piedosos e cristãos autênticos irão sofrer barbaramente nos 3 anos e meio restantes. Isso aqui é um panorama aí dos capítulos 11, 12, 13, onde nós temos detalhes nos nossos estudos passados. Nós vimos, por exemplo, no capítulo 11, as 2 testemunhas, capítulo 11, volta lá para frente, tu paraste no 3, porque eu te pedi, no capítulo 11, nós vimos as 2 testemunhas que sofreram muito, pregando no espírito de Moisés e Elias. No 12, nós vimos Satanás sendo lançado na terra. No 13, nós vimos o anticristo e o falso profeta
em gozo de plena autoridade. Esta autoridade dada a eles pode nos assustar. Todavia, devemos sempre ter em mente que Satanás é cachorro na coleira. Satanás só faz aquilo que lhe é permitido fazer. Ele exerce suas maldades quando autorizado, pois Deus possui todo o poder e somente com sua permissão o inimigo pode agir. 2 domingos atrás, no dia 2 de novembro, domingo passado, eu deveria ter pregado esta mensagem que eu estou pregando hoje. Vocês, a maioria ficou sabendo que meu filho David nasceu, e eu quero mais uma vez agradecer. Recebemos uma quantidade enorme de apoio, orações. Nos sentimos muito amados pelos irmãos, minha esposa, que está acompanhando o culto de casa. Nos sentimos muito abraçados, muito amados, muito queridos, pela quantidade absurda de mensagem, oração, felicitações e tal, glória a Deus. Mas, por esta razão, eu não estive aqui, mas nós iniciamos, 2 domingos atrás, a avaliação da besta do mar. Hoje nós vamos finalizar do 5 a 10. E domingo que vem, nós veremos a besta da terra, 11 a 18, na sequência daquilo que lemos. Vamos recapitular agora o que vimos nos versos de 1 a 4, 2 domingos atrás. No versículo 1, acompanha comigo. A tua Bíblia está aberta no teu colo. Acompanha comigo no versículo 1, a besta aí, descrita, vi emergir do mar. A besta é o líder mundial que governará o mundo antes de Jesus estabelecer seu reino milenial nesta terra. É muito improvável, eu diria, é impossível, que este grande líder seja conhecido por esta palavra forte de besta. Claro que não. Ele será conhecido provavelmente como o pacificador. Quem sabe será conhecido como o príncipe da paz. Pois ele será um homem de paz. Ele será um ecumenista que tentará trazer todas as religiões para que sejam uma só. Ele deve ser um defensor de minorias. Ele deve ser, penso eu, um defensor da mãe terra. Ele deve ser um defensor dos oprimidos. Resumidamente, ele será este homem, este grande homem, um homem carismático. Ele será politicamente correto. Do contrário, ele não seria aceito pelo mundo. As qualificações que eu fiz aqui são bem mundanas e elas não são necessariamente más. Não. Defender quem está sofrendo é uma coisa boa, claro. Mas abraçar estas coisas, se colocando contrário à fé cristã, é mal. Passa de bom a mal. E este homem, com certeza, vai ter o apelo do mundo. Ainda no versículo 1 de Apocalipse 13, acompanha, são apresentados 7 cabeças, que representam 7 reinos ou impérios. Estão representados ali Egito, Assíria, Babilônia, Medo-Persa, Grécia e Roma. E então há um interlúdio na era da igreja, que nós estamos vivendo agora, e o 7º reino será estabelecido pelo anticristo. Esse verso 1 que tu estás olhando agora na tua Bíblia, do capítulo 13, também fala de 10 chifres, que podem ser interpretados como 10 superpoderes. E nós especulamos, 2 domingos atrás, na possibilidade de um conglomerado, quem sabe, de nações comunistas com árabes juntos, ou quem sabe, o supra-sumo ali da ONU, de nações poderosas. Não podemos afirmar de forma dogmática, mas serão 10 superpoderes que vão se unir aí ao redor deste homem. Esta 7ª potência será o tipo de uma Roma ressuscitada
por assim dizer. Acompanhando, eu estou aqui resumindo e refrescando a mente de vocês do que nós já vimos. Versículo 2, alguns animais representam 3 impérios. No versículo 2, aí a Babilônia, representada pelo leão, está aí na tua Bíblia, o Medo-Persa pelo urso, e a Grécia pelo leopardo. No versículo 3, nós vemos um sinal extraordinário, uma operação de maravilha tremenda, uma demonstração de mágica enganosa a nível estonteante. Diz que ele foi golpeado de morte, mas a ferida mortal foi curada e toda a terra se maravilhou. Que sinal maravilhoso! E o resultado disso é que João descreve com uma hipérbole toda a terra adorando a besta. O planeta inteiro o seguirá. Versículo 4. Vemos aí então uma adoração dupla. Não apenas a adoração ao dragão, é o diabo, a adoração ao seu representante, a besta ou anticristo. À altura do versículo 4a, o mundo todo estará adorando a Satanás, pois o seu representante, o anticristo, é admiradíssimo. Abre aspas aí na tua Bíblia. Quem é como a besta? Pergunta retórica para dizer ninguém. Quem pode guerrear contra ela? Esta adoração que ele se refere aqui já está em curso. Sim, já começou esta adoração. Em 30 de abril de 1966, a primeira igreja de Satanás foi fundada por Anton LaVey. O ídolo Baphomet foi escolhido como representação do diabo. Em 2014, o templo de Satanás comissionou uma grande estátua de Baphomet para ser posto ao lado do monumento, pasme, dos 10 mandamentos, na Corte de Justiça em Oklahoma City. Depois que o monumento dos 10 mandamentos foi vandalizado, a estátua de Baphomet foi erigida em Detroit em 2015. Exemplo do que eu estou, dessa adoração aberta ao diabo. Um outro exemplo que me chamou muita atenção foi a cerimônia de inauguração em 2016 do túnel de Saint-Gothard, o maior túnel do mundo, 57 quilômetros de extensão, através dos Alpes suíços. Não sei quantos de vocês viram as filmagens e todos os ritos satânicos feitos diante dos líderes da Europa inteira. Expressões de aberta adoração ao diabo têm sido vistas também no nosso país. Como, por exemplo, a primeira igreja luciferiana do Brasil, inaugurada em Itatiaia, estado do Rio, em 2025. Comandada por Jonathan de Oliveira Ribeiro. Estes e vários outros exemplos de satanismo aberto têm se manifestado. Veja, isto é um fenômeno bastante novo na história do Ocidente. Aqui no Brasil é novíssimo. Eu citei, 2 domingos atrás, as 3 marchas para Exu. Em São Paulo fizeram as 3 marchas, vem fazendo há muitos anos, as 3 marchas para Jesus, vocês já devem ter ouvido falar, mas já temos também a marcha a Exu, a marcha a Satanás, a honra e a glória de Satanás. Isso é profético. A Bíblia diz que isso ia acontecer. E a Bíblia é maravilhosa, que ela nos informa dessas. Pastor Raik, por exemplo, onde, Pastor Raik? 1 Timóteo 4:1. O Espírito de Deus, ouça atentamente, se você não quiser olhar na sua Bíblia, ouça atentamente. O Espírito de Deus diz claramente que nos últimos dias, alguns abandonarão a fé, darão atenção a espíritos enganadores e a ensinamentos de demônios. Então isso não deve nos surpreender.
É isso que a Bíblia está dizendo. E como a Bíblia está dizendo, está acontecendo. Qual é a tua perspectiva, pastor Rai, que vai piorar? Eu acho que vai piorar. Veja, durante muitos séculos, o diabo não tinha interesse de ser de todo conhecido. Ele queria que as pessoas, não, o diabo não existe. Isso é ótimo para ele. Isso é maravilhoso no mundo hiper-intelectualizado. Esse negócio de metafísica, espiritual, isso não existe, o diabo não existe. Maravilhoso. Mas quando ele vê o fim se aproximando, e aí então ele começa a colocar a cara fora. Porque ele sabe que seus dias estão terminando. Dito isso, a título de recapitulação do que vimos, 2 domingos atrás, chegamos no versículo 5. Vai comigo para o versículo 5. A besta foi dada uma boca para falar palavras arrogantes e blasfemas, e foi-lhe dada autoridade para agir durante 42 dias. Chama atenção de cara a expressão foi dada. Foi dado. Esta expressão foi concedido, é a mesma coisa. Foi permitido, foi dado, aparece no versículo 5, que a gente acabou de ler. Aparece no versículo 7, você pode conferir na sua Bíblia. Aparece no versículo 14, outra vez. A mesma expressão no versículo 15. Essa expressão descreve o anticristo em outros locais. Por exemplo, deixa aí o dedo em Apocalipse 13 e recua outra vez comigo para o capítulo 6. Olha comigo no capítulo 6 e tenta ouvir a expressão foi dado. Olhei, 6:2. Diante de mim estava um cavalo branco, seu cavalheiro empunhava um arco e foi-lhe dada uma coroa. E ele cavalgava como vencedor, determinado a vencer. Nós vimos a exposição disso aqui vários meses atrás. Versículo 6. O mesmo controle divino sobre o diabo é apresentado no 6:4. Você lê o 6:2. E outro cavalo vermelho e seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz, para que matassem os homens, e os homens se matassem uns aos outros, e também foi-lhe dada uma grande espada. Avança para o 8 comigo. Avança para o 8. Olhei, diante de mim estava um cavalo amarelo. Seu cavaleiro chamava-se Morte, o Inferno, e o seguia de perto. Foi-lhe dado autoridade. Vemos assim que Satanás é limitado. Aprendemos aqui, diante dessas evidências irrefutáveis, que Satanás é limitado. Ele age se ele age, mas desde que seja permitido, desde que lhe seja concedido autoridade para assim fazer. Satanás é cachorro na coleira, só pode realizar suas maldades quando autorizado por Deus. Deus possui todo o poder, e somente com sua permissão o inimigo pode agir. Isso nos lembra de cara, se você está acompanhando de perto, você lembrou de Jó, naquela cena de Jó. Uma evidência escancarada que Deus permite que o diabo age. Ele não fica satisfeito de fazer as maldades horrendas que ele faz com Jó, ele volta diante de Deus e Deus permite que ele faça. Toque também o corpo de Jó sem uma... Então, é muito claro que o diabo só faz o que lhe é permitido por Deus fazer. Na parte final do versículo 5, que tu estás acompanhando comigo, fica ainda mais claro. Foi dado ao anticristo, aspas, autoridade para agir durante 42 meses, fecha aspas. Aí nós vemos aí esses 3 anos e meio, ou 1260 dias. Nesse período vai haver uma perseguição muito grande, sofrimento e morte para os crentes. Por sinal,
isso nos mostra aqui que durante a grande tribulação, os crentes vão estar na terra. Diferente do que eu cria e de que a maioria crê, que nós seríamos arrebatados e não passaríamos pela tribulação. Está aí, olha o 7 comigo, bate o olho no 7. E foi-lhe dado ou permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. E deu-se-lhes poder sobre toda a tribo, toda a língua e nação. A palavra santos aqui, a palavra santos utilizada no Novo Testamento, descreve pessoas que nasceram de novo. Descreve pessoas que foram regeneradas. Diferente do que a Igreja Católica, que descreve pessoa que morreu. Os santos são pessoas que morreu. Na Bíblia, santo é quem está vivo. Isso é uma diferença crassa. Mas os santos não são os religiosos. Não são necessariamente pessoas que frequentam igreja, embora a maioria dos santos lute por isso e deseje estar na igreja. Mas o santo é aquele que foi regenerado, que entregou a sua vida a Cristo. Observe que no versículo 7 que você acabou de ler comigo, Satanás terá poder sobre os crentes de todos os cantos do planeta e causará a nós muita dor, como causou nos primeiros 3 séculos. Não será diferente do que já foi antes. Os nossos irmãos em Cristo sofreram nas mãos de Nero. Os nossos irmãos em Cristo, os salvos, os crentes, os santos, foram tochas ardentes para iluminar os jardins do imperador Nero. Os nossos irmãos foram lançados aos leões, tiveram as suas propriedades confiscadas, Hebreus 10, 32 a 35. Não será diferente comigo e com você, se você for um crente verdadeiro. Isso tende a isso me assusta. Se você for uma pessoa honesta, isso deve assustar. Puxa, pastor, mas um consolo para você, fique você sabendo que mesmo no meio deste sofrimento, Satanás é cachorro na coleira. Ele está fazendo como ele fez com Jó, ele fará conosco, dentro da permissão de Deus. Isso é importante, para que você fique firme no momento da provação. É Deus que permite que ele haja contra nós. Uma outra coisa que nos chama a atenção no texto é o uso da boca ou língua. Olha o versículo 5. A besta foi dada uma boca. Versículo 6. E abriu a sua boca. Também no versículo 2, se você recuar um pouquinho, nos deparamos com a boca como de leão. O nosso Criador colocou uma glória em nossos corpos. Deus colocou uma glória em você. É a sua boca ou a sua língua. Deus colocou em nós a língua e a boca para adorá-lo. Nós somos criados para adorar ao Senhor. Adoração a Deus é a atividade mais sublime que o ser humano pode fazer. Claro, desde que essa adoração venha do coração, não seja só um ato religioso. Você adora com o coração cheio de gratidão. Meu Deus, eu te louvo, tu és meu Pai, eu te amo. Eu sou fraco, miserável, cheio de erro, mas eu te amo. Eu te amo, me ajuda. Quero ser santo, como você está fazendo. Isso é a atividade mais alta. É a mais elevada e mais sublime ato que um ser humano pode cometer. O que nós vemos aqui é o contrário. É o exato oposto disso. Com a sua boca ele dirá coisas horríveis acerca do Criador. Veja, o direto oposto, a blasfêmia contra Deus, é o inverso absoluto do propósito de Deus para o ser humano. A Bíblia retrata a nossa boca, a nossa língua, e eu preciso crescer muito nisso. Que a gente deve tratar com muita reverência aquilo que a gente diz.
Aqueles que estiverem vivos durante a tribulação devem lembrar que uma das características do anticristo será amaldiçoar e blasfemar a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. No verso 8 em diante, lemos: todos os habitantes da terra adorarão a besta, a saber, todos aqueles que não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Que verdade tremenda! Imediatamente antes do retorno de Jesus a este mundo, a corrupção, a imoralidade, a violência e todos os tipos de pecado crescerão assustadoramente, bem como a perseguição aos crentes que não adorarão a besta. Cristo falou que o pecado vai crescer tanto que a igreja há de minguar. Por se multiplicar a iniquidade, disse Jesus, o amor de poucos esfriará. É isso que ele diz? O amor de muitos esfriará, mas quem perseverar até o fim será salvo. Porém, Deus tem os seus eleitos. Diz o texto que nós lemos, no versículo 8, os nomes que foram escritos no livro da vida do Cordeiro. Antes que o universo tivesse sido criado, no seio da Trindade, houve uma provisão, houve um contrato para os pecados que viriam a ser cometidos após a criação, bem como uma elaboração de lista de nomes que teriam vida eterna com Deus, escapando assim da punição do inferno. A pergunta que eu e você devemos fazer a nós, a aplicação direta disso aqui, é o seguinte: pastor, é possível saber se meu nome está listado aí? Essa pergunta que me interessaria imediatamente. É possível eu saber se David Bowman Hiker está nessa lista aí? Não o avô, mas o filho, o que nasceu no século XX. É possível saber? Sim, é possível ter certeza se o seu nome está ou não está. O nome diz que eles não adoraram ao anticristo. Então o contexto diz: quem não adora os esquemas do mundo, quem não se verga às propostas do mundo, quem é diferente do mundo, pois aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Aquele que ama o mundo é inimigo de Cristo. A amizade com o mundo é inimizade com Deus. E a amizade com o anticristo é inimizade com Cristo. Não há meio termo. Tiago 4,4. Neste esquema ecumenista e inclusivista, neste mundo politicamente correto, Jesus é o homem mais preconceituoso do mundo. Nunca houve um homem tão exclusivista e preconceituoso como Jesus. Ouça as palavras dele mesmo: quem não é a favor de mim é contra mim. Dá para imaginar alguém mais exclusivista? Jesus disse: quem comigo não ajunta, fica no meio do muro, ou em cima do muro. É que ele diz: quem comigo não ajunta, espalha. Não existe neutralidade para com Jesus, meu irmão, minha irmã. Você não pode ficar neutro no seu trabalho. Não, eu não vou tomar um lado nisso. Você não pode ficar neutro na sua família, não, nenhum lado. Não. Isso é claro para você, meu irmão? Não há como você ficar em cima do muro, na escola, no trabalho. Você tem que se posicionar. E esse treinamento de você se posicionar agora, para que você enfrente a tribulação, que vai ser infinitamente pior do que você se posicionar hoje. A eleição eterna é ensinada de capa a capa, tanto para Israel, por isso que ele fala aqui na lista, como para os crentes. Podemos ver isso para Israel no capítulo 9 de Romanos, e para os crentes em Efésios capítulo 1, cuja exposição o pastor Paulo Marinho já realizou.
Observa ainda que o texto diz que nós fomos eleitos, que nós fomos, os textos, por exemplo, Efésios, diz que nós fomos eleitos para ser santos. Olha, raciocina comigo aqui. Nós não fomos eleitos para ir para o céu. Não. Você já parou para pensar nisso? Nós fomos eleitos para sermos santos. O céu é a consequência disso. Nós fomos predestinados para quê? Para sermos irrepreensíveis. Fomos predestinados para o louvor da sua glória. Meus irmãos, eu tenho dito a mim mesmo, e já disse inúmeras vezes, a ponto de cansar os queridos que sentam neste auditório aí há quase 10 anos, que eu estou pregando ininterruptamente. Dia 31 de dezembro fará 10 anos que, pela graça de Deus, a liderança da igreja me foi concedida. Na época, eu imagino, por não ter alguém melhor, me colocar aqui como presidente em exercício. E aí eu acabei pastor no ano seguinte. Mas eu tenho dito que o meu objetivo, o meu desejo, é que haja uma colheita no nosso meio. De pessoas que têm interesse, não em ir para o céu, mas de seguir Jesus aqui. Ser discípulo de Jesus aqui no mundo. De ser irrepreensível, de viver por louvor da sua glória. A começar de mim. Esses são os nomes que estão escritos no livro da vida. Se alguém tem ouvidos, ouça, diz o nosso texto, Apocalipse 13:9. Se alguém tem ouvido para ouvir a palavra do Senhor, nesta manhã, ouça. Finalmente, no versículo 10, se alguém há de ir para o cativeiro, olha que coisa enigmática. Se alguém há de ir para o cativeiro irá. Se alguém há de ser morto a espada haverá de ser morto. Aqui estão a perseverança e a fidelidade dos santos. Se isso não te causa temor, eu não sei o que te pode causar temor. Porque durante a tribulação, com o anticristo no poder, a nossa perseverança e a nossa fidelidade a Jesus será testada. Este versículo mostra que da mesma forma como alguns santos serão aprisionados, outros serão mortos. Assim também, graças a Deus, o anticristo vai perecer. Ele receberá a devida vingança da parte de Cristo. Mas é necessário que nós passemos por esse momento de tribulação. Essa mensagem não é agradável. Essa mensagem não é algo que me alegra em compartilhar, mas é dever do púlpito avisar os crentes. É dever do pastor fiel avisar do que vai acontecer, a fim de que nós nos mantenhamos firmes. Perseveremos com perseverança e mansidão, pois o vencedor, diz a palavra do Senhor, de modo nenhum experimentará a segunda morte. Meu irmão, minha irmã, não tema. Receba essa palavra como uma palavra de encorajamento. Jesus diz em um texto dos evangelhos, se referindo às últimas coisas, ele diz assim, eu estou mais ou menos parafraseando, eu não sei decor, mas ele diz assim, quando virdes todas essas coisas, quando virdes o fim, o engano tomando conta, e a igreja apostatando, erguei as vossas cabeças, diz Jesus. Erguei as vossas cabeças, pois a vossa redenção se aproxima. Amém, meus irmãos? Que o Senhor nos encoraje, que nós sejamos fortes em Cristo Jesus, nosso amado Senhor e Salvador. E a igreja dos santos diz...